Saudações a todos. Vamos dar continuidade, então, ao estudo que iniciamos do livro Dramas da Obsessão, em que vemos o Dr. Bezerra de Menezes orientando os seus trabalhadores, digamos assim, né, a retirarem da casa de uma família em estado deplorável, uma obsessão gravíssima que se instalava ali dentro da família toda, em que já havia acontecido suicídios e outros estavam por vir. Então, tomou-se ali atitudes mais... O momento tornou-se propício para que determinadas atitudes pudessem ser tomadas, porque nós sabemos que não existe descuido por parte do plano espiritual amoroso. É que as condições precisam ser criadas, precisa acontecer ali determinadas situações para que se consiga realmente um efeito positivo. Porque não, como falávamos com certeza, não basta retirar, é preciso um encaminhamento, não é retirar e não existe violência no plano espiritual amoroso. O que acontece são os encaminhamentos. Então, os obsessores são encaminhados para um tratamento. Então, aguarda-se os momentos propícios para tanto encarnados quanto os desencarnados serem ali assistidos da melhor forma, conforme vão se colocando em condições. Mas vamos à leitura. Estávamos falando do Peri, que era ali um espírito que tinha sido da tribo de Tamoios e que tinha ali uma especialidade para lidar com essas situações mais difíceis, né? Então, Peri era especializado em tarefas tais e possuía métodos particulares, os quais aplicava com eficiência sempre que necessário. Trazia às suas ordens pequeno pelotão de auxiliares que, obedecendo-lhe fielmente, tais os milicianos ao seu general, junto dele desempenhavam um concurso valioso de proteção ao próximo, enquanto assim, agindo em defesa dos mais fracos, reparavam deslizes graves de um passado reencarnatório remoto, como explicamos atrás. Então, justamente isso, são espíritos que já despertaram para o trabalho do bem, ainda são bastante... não são adiantados, mas têm o desejo do bem, e com esse trabalho sacrificial, digamos assim, que para eles é mais fácil, dada a densidade dos perispíritos, ficando mais fácil lidar com esses espíritos mais densos, né? Mas por terem boa vontade, vão ali desenvolvendo um trabalho de crescimento por essa vontade de colaborar. Então, esse Peri, ele tinha os seus auxiliares. Dadas que foram ao meu assistente recomendações convenientes, o assistente seria o Roberto, como vimos, retirei-me para a espiritualidade a fim de melhor me orientar sobre as atitudes a tentar em benefício das personagens desse drama que se me afigurava profundo. Então, vocês se lembram que Dr. Bezerra de Menezes nos relata que chegou uma carta que veio por parte ali de conhecidos, né, daquela família, relatando o que estava acontecendo, endereçada à médium que trabalhava ali nesse centro em que Dr. Bezerra de Menezes também atua, né? Porque espíritos dessa condição atuam em vários locais ao mesmo tempo. Eles têm o dom da ubiquidade, estar nos locais tantos quantos forem necessários e desejarem. E é o dom da ubiquidade o nome disso, né? É pela condição dele. E essa carta chegou a médium, que levou ali ao Dr. Bezerra de Menezes, o espírito orientador, né? Que trabalhava junto à médium, e foi... Dr. Bezerra trouxe para ele, então, esse trabalho, né? Essa tarefa.
E agora ele vai então buscar mais detalhes sobre a situação, né? Sempre lembrando que ele nos disse que ele romantizou essa escrita, né? Ou seja, de uma forma que ficasse agradável para nós, né? A leitura é muito agradável. Romantizar não no sentido de tirar a veracidade, porque ele deixou ali muito claro que são fatos verídicos, né? Mas ele vai colocar de uma forma muito agradável que fica mais ao gosto, ao nosso gosto para a leitura. Então, os métodos para a catequese de obsessores são variados, dependendo de circunstâncias especiais que se subdividem entre a natureza do caráter de cada um, a especialidade do catequista e múltiplas modalidades do momento. A própria reencarnação é um dos recursos aplicados, pois existem obsessores tolhidos numa reencarnação para a experiência da catequese. Quando então todas as facilidades para um aprendizado eficaz das leis do amor e da fraternidade lhes serão apresentadas, né? Muitos, só mais tarde, em encarnações posteriores, estarão em fase de reparações e resgates. Fora necessário, primeiramente, conceber a esses infelizes trânsfugas do dever possibilidades de sofrer, posteriormente a consequência dos seus atos maus, amparados pela resignação, pela esperança e o desejo de emenda, a fim de que o seu calvário não se tornasse demasiadamente angustioso e, portanto, contraproducente. Então, Deus permite que esses espíritos mais endurecidos tenham encarnações ali, que vão passando ali as suas lutas, né? Mas as reparações propriamente ditas, elas vêm no momento em que eles já se colocam em condições. Porque o que é reparar? Reparar é o desejo de mudar aquilo que fizemos. Então é preciso uma caminhada ali para que se chegue a esse ponto, né? Então, as leis. Então, trata-se, como vemos, de tarefas penosas, complexas, que requerem firmeza de vontade, coragem moral e muito amor à causa por parte da entidade instrutora operante, seja desencarnada ou encarnada. As leis da fraternidade pelas quais se conduzem os obreiros do mundo espiritual estabelecem assistência incansável ao obsessor, no intuito de convencê-lo à reforma de si mesmo. Jamais o violentam. Jamais o violentam, porém, a essa meritória atitude, quando compreendem, ainda não preparado pela ação fecunda dos remorsos. Então, reforçando aquilo que já havíamos entendido, é preciso que, para que haja reparação, a necessidade de que desperte para o arrependimento, desperte para a vontade de reparar. E isso, quem nos impulsiona é o sentimento de remorso, inicialmente, né? Então, enquanto isso não acontece, não é produtivo. A reparação não traria um resultado, né? Existem obsessões baseadas no ódio e no desejo irrefreável de vinganças, insolúveis numa só etapa reencarnatória, as quais serão incomodativas, desesperadoras, podendo levar séculos exercendo o seu jugo sobre a vítima, estendendo o mesmo a vida no invisível e invertendo o domínio da possessão em existências subsequentes, até que os sofrimentos excessivos, provenientes de tão ardentes lutas, bem assim a reflexão e o desejo de emenda, obriguem os litigantes à renúncia do passado, pela abnegação do porvir, o que os fará reencarnar unidos pelos laços de parentesco muito próximo. O que estamos vendo aqui é que não é de imediato que se colocam
os nossos inimigos junto a nós, quem foi inimigo no passado junto a nós num grupo familiar. Quando isso acontece é porque já existe o desejo de mudança, já existe aquela vontade, ferimos alguém, né? Aí criamos esses laços pelo sentimento, cria-se esses laços pelo sentimento de ódio, né? Que muitas vezes antes foram até sentimentos afetivos, né? Mas por determinada ação, aquilo se transforma num sentimento de ódio. Quando o ódio é ferrenho e aquilo perdura, ainda não é o momento para esses espíritos se aproximarem numa parentela mais próxima, até no grupo familiar ali, que constitui a família propriamente dita, porque seria totalmente contraproducente. É preciso que haja já a vontade, o desejo de estar juntos para acertarem. Mesmo assim, percebemos em tantas famílias, né, muito comum, situações mais dolorosas desses reencontros, né? Mas eles só se dão quando já existe ali a possibilidade dessa aproximação trazer resultado positivo. Continuando então, vamos ver aqui. Existem obsessões baseadas no ódio e no desejo irrefreável de vinganças, insolúveis numa só etapa reencarnatória, as quais serão incomodativas, desesperadoras, podendo levar séculos exercendo seu jugo sobre a vítima, estendendo o mesmo a vida no invisível e invertendo o domínio da possessão em existências subsequentes, até que os sofrimentos excessivos, provenientes de tão ardentes lutas, bem assim, estamos até repetindo, mas vamos lá, bem assim, a renúncia do passado pela abnegação do porvir, que os fará reencarnar unidos pelos laços de parentesco muito próximo. Continuando então, constantemente como irmãos consanguíneos e até como pais e filhos, e mesmo cônjuges, a fim de que mutuamente se perdoem e se habituem a um convívio pessoal, a uma junção familiar persistente, que, conquanto se apresente como provação e não raro como expiação, acaba por estabelecer vínculos de afetividade indestrutíveis em suas almas, desaparecidas então completamente as antigas animosidades. Porque esse convívio familiar, mesmo quando ele se apresenta mais difícil, mesmo quando existe ali muita implicância, digamos ali um pai que se implica muito, pais, né? Que implicam muito ali com determinado filho. Tudo que aquele filho faz gera ali uma situação, e outro faz muito mais e não gera nada. Então, existem essas diferenças que nós que entendemos dos processos de reencarnação, entendemos perfeitamente, são situações, na verdade, abençoadas, porque é abençoado sempre essa oportunidade desse convívio para que quem tem esses sentimentos aprenda a moderá-los, não exteriorizando, para que se consiga estabelecer ali um clima de harmonia e que esses sentimentos nocivos, mesmo que de leve, né? Porque estão ali no inconsciente, mas que eles possam se diluir pelo convívio do presente. Esse é o objetivo, né? Então vamos lá. Existem outros sim, as paradoxais obsessões por amor. Exercem estas algumas vezes perseguições igualmente seculares, quando uma das duas partes interessadas perjurou, falindo nos deveres de fidelidade. Tão cruéis e execráveis se apresentam esses tipos de obsessão por amor ferido e despeitado, quantos são os motivados pelo ódio,
E então, grandes dramas dignos de estudo e comentários se verificam nas sociedades terrena e espiritual através de situações agitadas, infelizes, que somente o amor de Deus suavizará. E até obsessões sexuais, quando o atuante invisível, que tanto poderá ser um espírito denominado masculino, como um denominado feminino, dominar um homem como uma mulher, valendo-se das tendências dos caracteres inclinados aos arrastamentos primitivos, às complexidades do sexo, induzi-la a quedas deploráveis perante si mesma, o próximo e a sociedade, tais como o adultério, a prostituição, a desonra irreparável, pelo simples prazer de, através das vibrações materializadas da sua presa, que lhe concede clima vibratório propício, dar livre curso a apetites inferiores, dos quais abusou no estado humano, e os quais degradantemente conserva como desencarnado, em vista da inferioridade de princípios que gostosamente retém consigo, o que lhe estimula a mente, inibindo-a do desejo de progresso e iluminação espiritual, geralmente exercida tão só através da telepatia ou da sugestão mental. É bem certo que o obsessor estabelece uma oculta infiltração vibratória perniciosa sobre o sistema nervoso do obsediado, contaminando-lhe a mente, o perispírito, os pensamentos, até ao completo domínio das ações. Tais casos se apresentam dificilmente curáveis, não somente por aprazerem as vítimas conservá-los, como por ser ignorada de todos essa mesma infiltração estranha, e mais particularmente porque o tratamento seria antes moral, com a reeducação mental do enfermo, através de princípios elevados que lhe faltaram, não raro, desde a infância. Então, essas obsessões sexuais são das mais difíceis, porque não só tem ali a situação da vítima, entre aspas, né, daquele encarnado que sofre essa ação vampirizante desse obsessor, e se compraz nisso, né, se compraz nisso, como também a diluição ou a cura, digamos assim, dessas obsessões sexuais, elas exigem reforma moral. E isso não é simples, né? Principalmente quando estamos ali no caminho de uma viciação, não é fácil ali retomarmos, é perfeitamente possível. Temos lá no Livro dos Espíritos que não há viciação, não há arrastamento que não tenhamos condição de vencer. O que nos falta é a vontade. Então, isso tem que ficar claro para nós. Mas, de modo geral, essa vontade falta, né? Quando se trata desses arrastamentos prazerosos, né? E essa situação obsessiva aqui, das mais difíceis, parte daqueles com os quais houve um convívio no passado, dentro de desregramentos, e cria-se uma vinculação. Aquele que está no plano espiritual quer continuar junto daquele que volta para a reencarnação, né? Assenhorando-se ali da sua casa mental por ações vampirizantes, exercendo uma atuação ali no sistema nervoso para conseguir ali sentir junto daquele encarnado as sensações que deseja sentir. São processos dolorosos que só acontecem em função dos nossos desregramentos, porque uma vida saudável, buscando-se uma conduta correta, naturalmente seria como uma porta fechada a essas infiltrações. Essas infiltrações acontecem porque encontra-se a casa aberta, né? Refutará o leitor, lembrando que, assim sendo,
ninguém terá responsabilidades nos erros que sob tais influências cometer. Acrescentaremos que a responsabilidade permanecerá também com o próprio obsediado, visto que não só houve a verdadeira alteração mental, como também nenhum homem ou mulher será jamais influenciado ou obsediado por entidades desta categoria, se a estas não oferecer campo mental propício à penetração do mal, pois a obsessão de qualquer natureza nada mais é que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidades. Então, que fique muito claro para nós que as influências podem chegar a um ponto bastante extremo, né? Em que a vítima ali se torna quase uma marionete, mas não nos esqueçamos que para se chegar a esse ponto houve uma entrega, uma adesão, né? A perda da própria vontade, porque a vontade se conjuga aos prazeres que encontram juntos, né? Nas práticas que buscam. Então, tudo isso faz com que a responsabilidade do obsediado não deixe de existir, mesmo tendo ali a influência, todos nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, porque sempre teremos a condição de reverter esse quadro. E se deixamos chegar a um ponto mais difícil, houve todo um caminho palmilhado por nós, permitido por nós. Que fiquemos então em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo do livro Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Capítulo 18, Vício de Prestígio. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ele-o levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa, assim que perceber que os outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que, de ordinário, absolutamente lhe não agradecem. Isso é uma resposta do Livro dos Espíritos, à questão 917, resposta de Fenelon. Acostumamos enunciar nos meios espíritas que somos orgulhosos. Admitimos essa imperfeição, mas temos que reconhecer que ainda somos inaptos para detectar seus traços em nossa personalidade. Façamos então uma singela análise em uma de suas mais variadas manifestações sutis. Escolhamos a esfera da vaidade. O perfil moral dos habitantes da Terra guarda uma feição comum, que é a necessidade de valorização e reconhecimento pessoal, o que seria muito natural, não fosse a nossa paixão no egoísmo. No entanto, essa necessidade tem constituído uma tormenta social. Considerando que todos querem ser prestigiados, quem ficará para prestigiar? Pouquíssimos são os que se encontram sensibilizados para a arte da alteridade, dispostos a destacar conquistas e valores no outro. Esse é o choque do egoísmo a que se refere Fenelon. Cada um querendo que o outro pense nele, sem se preocupar com os demais, oferecendo motivações para o descaso e o egocentrismo.
Observe o amigo da Terra um exemplo. Se você iniciar uma narrativa que destaque os seus valores individuais ou algum episódio de êxito na sua existência, quem estiver lhe ouvindo logo iniciará um processo similar, sem sequer ocupar-se em ouvir sua história ou dela tirar algum proveito. É como diz Fenelon, notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ele-o levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. O vício de prestígio consome a criatura em disputas inglórias e imaginárias, por apreço e consideração. O mundo mental desses viciados desgasta-se em busca da aprovação de todos, e quando alguém não lhe rende as homenagens e tributos esperados, é considerado um opositor ou indiferente. Seu principal malefício é essa espera de aceitação e consideração incondicionais, como se todas as pessoas tivessem a obrigação de enaltecê-lo. Como é portador de muita suscetibilidade, pequenas atenções, desatenções e discordâncias são recebidas pelo viciado com revolta e mágoa suficientes para instalar um pânico de revolta íntima, como se mentalmente indagasse: por que esse súdito não me homenageou? Assim como existe a dependência química de tóxicos, existe a dependência psíquica de evidência e reconhecimento individual. Esse tipo de viciado é escravo da autoimagem exacerbada que faz de si mesmo. As causas desse vício podemos verificar na infância, quando a criança é levada a níveis abusivos de repressão no lar, dependendo de aprovação para tudo, tornando-se insegura, sem autoconfiança, crescendo como um adulto frustrado. Outro tanto, de forma mais intensa ainda, verificamos as raízes desse mal nas pregressas existências, quando a alma acostumou-se aos faustosos títulos sociais e às honras individualistas que sempre lhe alimentavam o ego insaciável, na sedimentação da cultura do melhor em tudo. A educação na sociedade moderna destina-se ao aplauso, ao êxito, e raramente educa-se para saber perder ou lidar bem com derrotas e críticas. Treina-se para a passarela do sucesso e a necessidade de aprovação e reconhecimento social, sem se preparar para o alto amor. O vício de prestígio é um sintoma claro de que não nos planificamos conosco próprio, de ausência de autorrealização, de amor a si próprio. Se nos amássemos, não teríamos tanta dependência de opiniões e atitudes alheias. O que impulsiona esse vício, mais que a necessidade de ser aceito, é o medo da rejeição, um dos sentimentos mais camuflados e comuns da humanidade, que pode ser estimulado pelas causas acima citadas. Esse cenário moral é um convite imperioso para que trabalhemos pela formação de um perímetro de relações sinceras, onde se possa forjar o caráter objetivando a aquisição dos hábitos altruístas e o desprendimento dessa neurótica necessidade de tributos personalísticos. Recordemos a oportuna recomendação de Jesus para convidarmos coxos e estropiados quando dermos um banquete, em Lucas 14, 12 a 14. Tal quadro de indigência espiritual e afetiva induz-nos a grave reflexão. Estariam nossos círculos de espiritismo cristão atendendo a essa construção do ambiente regenerativo de nossas almas? Ou será que mesmo nas frentes de serviços com Jesus, estaríamos cultivando as amizades de conveniência, que nos garantam a nutrição da bajulação, mantendo os feudos de glórias pessoais? O momento de transição da humanidade é instante de árduas comoções. O egoísmo precisa ser extirpado, e para isso somos todos convidados
de uma ou de outra forma, a descer dos tronos da falsa superioridade ou sair da cabeceira das decisões individualistas. É tempo de abnegação e renúncia. Convenhamos, nossa parcela de personalismo é enorme, mesmo nas lições de amor, às quais nos afeiçoamos junto aos labores doutrinários. Anotemos assim algumas de suas rotineiras formas de se apresentar, a fim de matricularmos-nos numa autoavaliação sobre a possibilidade de ainda nos encontrarmos prazerosos com o vício do prestígio pessoal. Aversão à crítica, mendicância de reverência, gosto pela pompa, imposição de pontos de vista, melindre nas discordâncias, mágoa alimentada, importância conferida ao nosso nome, apego a tarefas, vícios do elogio. Com todo o respeito que devemos uns aos outros, não podemos deixar de assinalar que entre nós, os devotos da causa espírita, encontram-se lamentáveis episódios de vaidade. Alguns corações mais doentes que mal intencionados não conseguiriam manter-se espíritas sem a reverência coletiva. Contudo, a vitrine da fama não foi feita para os discípulos do Cristo, e nossa maior conquista espiritual é o poder de negar a si mesmo. O trabalhador, em busca de reconhecimento pessoal, efetivamente não serve à causa de Jesus. Fenelon refere-se à força moralizadora do exemplo como forma de renovar as relações de homem a homem. Certamente essa, indicativa, é a admirável receita para nossa recuperação, frente ao descontrolado vício de ser valorizado. E para iniciarmos um processo educativo nesse sentido, deixemos uma dica preciosa na mudança dos nossos hábitos. Comecemos a falar menos de nós e estejamos mais atentos em prestigiar o outro. Capítulo 19. Etapas da alteridade. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Isso é uma questão do Livro dos Espíritos, 804. Alteridade, uma palavra que merece atenção nos programas de educação e melhora à luz do espiritismo humanitário. Consideremo-la como sendo a singularidade alheia, o distinto, aquilo que é outro, a diferença que marca a personalidade de nosso próximo. Nas abordagens filosóficas, a alteridade tem conotações de rara beleza e profundidade, demonstrando a importância da diversidade humana. Entretanto, interessa-nos mais de perto seu enfoque ético na convivência. O trato humano com a diferença, da qual o outro é portador, tem sido motivo para variados graus de conflitos e adversidades. Inclusive, entre os ceareiros da causa espírita, observa-se o desafio que constitui estabelecer uma relação harmoniosa e fraterna quando se trata de alguém que não pensa igual, ou que foge aos convencionais padrões de ação e pensamento perante as tarefas promovidas nos círculos doutrinários. Frequentemente, a dificuldade em manter a fraternidade com as diferenças e os diferentes tem ocasionado um lamentável fenômeno comportamental na sociedade, a indiferença. A indiferença é a negação da diferença. O outro não faz diferença nenhuma. É um bloqueio deliberado ou inconsciente ao distinto, aquilo que não é o eu. Não havendo disposição ou mesmo possibilidade de compatibilidade entre aptidões ou no terreno do entendimento, adota-se a exclusão afetiva
como suposta solução para os embates do relacionamento. Leves agastamentos e decepções arrefecem as expectativas e as frágeis amizades, levando muito facilmente as criaturas à mágoa e mesmo ao revanchismo. Conviver é de fato um desafio. A humanidade terrena, nesse início do terceiro milênio, começa a se preocupar em delinear nos seus projetos educacionais a habilidade de aprender a conviver como um dos 4 magistrais pilares para todos os conteúdos das escolas do mundo. Muito relevante é essa medida, tomando por base que esse será o milênio do homem interior, em contraposição aos últimos 1000 anos que fundamentaram a era do homem exterior, o homem das conquistas para fora, sendo agora o momento das conquistas e vitórias íntimas, a era do amor falado, sentido e aplicado. A indiferença provoca uma quase total ausência de solidariedade nas relações entre os homens. O egoísmo é o responsável por essa calamidade da vida humana, levando ao esfriamento da sensibilidade ante tanto desrespeito e violência. Compreender as etapas da alteridade nos mecanismos afetivos sob o prisma do progresso espiritual é fundamental para procedermos a uma autoavaliação de nossa posição íntima. Delineemos essas etapas do crescimento moral e espiritual em 3. Primeiro, o desejo de melhora, posteriormente a interiorização e, finalmente, a transformação. Em cada uma dessas vivências, dilata-se a consciência para uma concepção mais apurada daqueles que jornadeiam conosco no carreiro das experiências de cada instante. Em cada uma, a singularidade daquele que é outro toma uma conotação de conformidade com a maturidade afetiva e moral de cada um. Antes de assinalarmos as características pertinentes a cada passo, deixemos claro que todo o processo de mudança interior obedece a esse espírito de sequência natural. Sem desejo de melhora, não existe motivação para quaisquer empreendimentos de renovação. Sem a etapa da interiorização, não se deflagra o conhecimento fidedigno do trabalho a ser efetuado na intimidade de si mesmo. E a transformação é o resultado e o objetivo para o qual todos caminhamos na evolução. Esse dinamismo interior é processual e ninguém estagia em uma ou outra etapa separadamente. No entanto, para efeitos didáticos, analisemos o que costuma suceder-se na vida afetiva ao longo dessa caminhada, dentro da relação eu e o outro, para quantos tomam contato com as luzes do Espiritismo. Desejo de melhora. Período em que nos ocupamos pelas ações no bem. Etapa marcada pelo conhecimento espiritual, criando conflitos íntimos, impulsionando novos posicionamentos. A necessidade de mudança será proporcional ao nível de maturidade de cada criatura. Nessa fase, o outro ainda é uma referência de incômodo, disputa e ameaça, quase um adversário, para quem são dirigidas cobranças não suportáveis a si mesmo. Tal estado psicológico instiga o julgamento inflexível, através da análise para fora. O principal traço afetivo é a simpatia pelos iguais, aqueles que pensam conforme pensamos, que esposam pontos de vista idênticos. Embora seja um instante de muita convulsão nas metas e propósitos de vida, é quando o homem se define por uma nova opção de melhora com base na vida futura, na imortalidade e na ascensão. O convite ético do Espiritismo chega-lhe como consolo e também um abalo nas convicções. Mesmo o próximo não sendo ainda respeitado na sua diferença, trata-se do início da morte da indiferença. Apesar de não aceitar os diferentes, já se incomoda com eles, querendo modificá-los.
um efetivo sinal de mutação na forma de sentir. Afetivamente, não é uma postura ajustada, mas é uma estrada que se abre para superar a tendência de marginalização e impulso para repensarmos a nossa individualidade, até alcançarmos a interiorização. Etapa interiorização. Se na fase anterior a prioridade era a ação, aqui o aprendiz das questões do espírito volta-se para estudar suas reações íntimas. O conhecimento sai da esfera puramente intelectiva para o campo das reflexões sentidas, motivando a busca de estados mentais de harmonia. O outro promove-se à condição de espelho das necessidades de nosso aperfeiçoamento, uma extensão de nós próprios que deflagra o processo educativo. Afetivamente, toma a conotação daquele que nos leva a novos e mais elevados sentimentos. Esse é o estado psicológico da busca de entendimento e do autoconhecimento, uma análise para dentro. Há uma dilatação da sensibilidade para com a diferença alheia, seguida de mais intensa aceitação, disposição para o perdão e a concórdia. Começa-se assim a compreensão da importância que tem a diversidade de aptidões. O desigual passa a ser visto como alguém importante para o nosso crescimento pessoal. A maleabilidade, a assertividade, a empatia e outras habilidades emocionais passam a ser usadas com mais intensidade. Todas essas posturas sedimentam valores novos no rumo da transformação. Etapa transformação. Os valores interiorizados atingem o campo dos sentimentos. É a mudança real. O outro é a alteridade de extinção. É o estado psicológico do amor em que a diferença do outro passa a ser incondicionalmente aprovada. E mais que isso, compreendida como indispensável lição de complementaridade. Vamos interromper por aqui. Boa semana a todos.